E eu quero compartilhar com você uma história, como se for uma parábola aqui, muito interessante, uma história acerca de uma senhora. Havia uma senhora muito pobre, muito pobre, pero ella era uma mulher que ella começou a escuchar de la fé, escuchar de las coisas de Deus, começou a ir à igreja e começou a escuchar de las coisas de Deus. Pero esta igreja, ella tinha também um programa de rádio, Então, certo dia, esta senhora estava escutando este programa de rádio e ella foi e pediu ajuda ao pastor que estava aí. E que sucedeu? Havia também, você sabe que o rádio, muitas pessoas escutam o rádio, não é somente a pessoa que está aí, cristiana, não. Então havia um brujo, mira isso, havia um santeiro, um brujo, escutando o mesmo programa cristiano de rádio que a senhora estava escutando. E ele disse para ele mesmo, o brujo: bueno, eu vou fazer uma trampa para esta senhora, porque ele escutou a senhora pedindo ajuda ao pastor. Ele disse: eu vou fazer uma trampa para ela. Eu escutei aqui a direção de ela. Eu vou chamar a mis obreiros, mis capatazes, e eu vou enviar a mis obreiros, a mis capatazes allá, entende? Com uma compra muito grande. Eu vou comprar lo de melhor para esta senhora. E ele deu ordem a seus capatazes: mira, escute, quando ustedes cheguem allá, ella vai perguntar quem enviou essas compras tão grandes, tão generosas, entende? E ustedes hablem para ella que foi el diablo. Mira isso, mira a ideia del brujo. El brujo queria colocar, hacer uma trampa para a mulher, queria tentar danhar a fé da senhora. Então ele disse para seus capatazes: quando ella pergunte quem enviou a compra, digam para ella que foi el diablo. Então os obreiros, os capatazes del brujo foram, hicieron uma tremenda compra, compraram lo de melhor para a senhora, muita carne, pollo, isso, outro, muita coisa, as compras mais finas que você imagina. Eles fizeram isso. E quando eles chegaram a la casa da senhora, golpearam na porta e ella abriu a porta. E eles estavam todos vestidos como com as roupas aí de la brujeria, isso, no outro, as cadenas e tudo, entende? Então, ella os recebeu muito bem, com muita alegria. E ella foi, correu todas as compras e foi guardando na neveira, guardando em el armário, guardando tudo. E não perguntou nada. Então, os capatazes del brujo perguntaram: senhora, a senhora não quer saber quem lhe enviou essas compras? A senhora não está curiosa por saber quem enviou essas compras para a senhora? A mulher, em la maior simplicidade, em la maior sencillez de la fé, a mulher respondeu para eles: não, meu hijo, eu não quero saber, não é necessário, porque eu já sei. Quando Deus manda, hasta el diablo obedece. Esta foi a resposta da senhora. Eu não quero saber, porque eu já sei. Quando Deus manda, hasta el diablo obedece. Esta foi a resposta que ella deu para eles. Eles se quedaram com a boca aberta. Eles se quedaram mirando, foram, volveram, hablaram com o brujo arrancou o pelo, entende? Sacou os pelos, se quedaram loucos. Então, qual é a enseñança aqui para você? Ponga atenção nisso. Não se preocupe de que forma vai venir sua vitória. Não se preocupe de que forma vai venir o que você tanto quer. Pero quando Deus, meu amigo, Ele determina algo, este algo ou viene ou viene. Me dou a entender? O que você tem que preocupar-se é com sua fé.
Você vê que esta mulher apresentou o quê? Apresentou na fé. Ela não dudou, ela não reclamou, ela não hizo nada, ela apresentou na fé. E a fé dela foi tão forte que nem o diabo pudo apagar esta fé. Me dou a entender? Então, mantenha-se na fé. Tenha paciência. Se você quer algo de Deus, tenha paciência, perseverança. Me dou a entender? Não és, escute-me bem, não és em seu tempo, pero sim em el tempo de Deus. Pero sua parte, você tem que fazer, você tem que crer, você tem que confiar, você não pode dudar jamais, você tem que andar recto com Deus. Me dou a entender, andar uma vida de obediência, de sacrifício, alejar-se de lo que não sirve. Pero haga sua parte, creia, confie, não dude, porque você só alcança, ponga atenção nisso, nós outros, solamente alcançamos mirar hasta um ponto. Me dou a entender? Pero a visão de Deus vai mais adelante. Nós alcançamos a mirar solamente hasta um ponto, pero Deus, Ele vê muito mais allá que nós outros. E quando Deus, Ele promete algo, quando você apresenta uma fé em el altar do Deus vivo, esta promessa que Deus hizo, ela se cumpre. Ela pode, quizás para você, hasta mesmo parecer demorada, pero ela se cumpre. E a vezes na vida de pessoas, ela já estava quase para cumprir-se, pero a pessoa começou aqui a murmurar, a reclamar, a deixar que a dúvida entrara, aí já a promessa não se cumpre mais. Me dou a entender? Por isso que muitas pessoas, elas têm essa impressão, eu confiei, você confiou por um tempo, e um tempo muito curto, e depois você começou a dudar. Depois você começou a questionar, depois você começou pior, a reclamar. Então você já era, não vai cumprir-se nada. Você tem que confiar, manter-se em la fé. Não é em nosso tempo, em seu tempo, pero é em el tempo de Deus. Eu vou ler aqui para você o que está em Números 23:19. Habla assim: Deus não é homem para que minta, nem hijo de homem para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Mira isso. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. É muito forte isso, meu amigo. Depois, se você quer, você pode ler. Números 23:19. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Então aí está para você esta palavra. Confie, haga lo mesmo que esta senhora isso. Mira, o próprio diabo, o próprio chamuca, o próprio capeta chegou em la casa de ella com as compras. Ela nem quis saber. Ela disse: a senhora não quer saber de onde vinham essas compras, quem enviou? Eles estavam loucos para falar. Foi o diabo. Não, ela não quis nem saber. Ela em la mais simple de la fé, em la mais simplicidade de la fé, ela respondeu: não, amigo, não é necessário saber porque eu já sei. Quando Deus manda, hasta el diabo obedece. Muito forte. Que Deus te bendiga e te guarde em nome de Jesus.